Você sabia que pode estar fazendo tudo certo na aparência, mas existem atitudes escondidas no seu coração que estão bloqueando completamente seu crescimento espiritual? Atitudes que você nem percebe que tem, que parecem inofensivas, que talvez você até ache que são normais, mas que estão te mantendo preso no mesmo lugar há anos. São José Maria Escrivá tinha um olhar cirúrgico para identificar essas armadilhas sutis que impedem as almas de crescerem. E hoje eu vou te mostrar 7 atitudes que podem estar sabotando toda a sua vida espiritual sem você nem perceber. Presta muita atenção porque você provavelmente vai se reconhecer em pelo menos uma delas. E quando você reconhecer, quando você identificar o que está te travando, aí sim você vai poder fazer algo a respeito. Porque você não pode lutar contra um inimigo que você não vê. Você não pode corrigir um problema que você não reconhece. Então, vamos direto ao ponto. A primeira atitude que está impedindo seu crescimento espiritual é a tibieza, a mornidão. E essa é mortal. São José Maria dizia que o maior perigo para um cristão não é o pecado grave, não é a queda violenta, é a mornidão. É aquela vida espiritual morna, sem fervor, sem entusiasmo, só cumprindo o básico do básico. Você vai à missa no domingo, mas vai distraído, pensando em outras coisas, saindo correndo assim que termina. Você reza antes de dormir, mas são orações decoradas que você repete mecanicamente sem prestar atenção. Você se confessa uma vez por ano porque a igreja manda, mas sem verdadeiro arrependimento, sem desejo real de mudar. Você faz tudo no mínimo e acha que está bem porque está cumprindo as obrigações, mas não está bem, você está morno. E no Apocalipse, Jesus diz claramente: conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras, assustadoras. Jesus prefere que você seja frio do que morno. Prefere um pecador declarado que pelo menos sabe que está mal, do que um cristão morno que se ilude achando que está bem, porque o pecador pode se converter. Mas o morno não se converte porque acha que não precisa, e você pode estar vivendo essa mornidão há anos sem perceber. Pode estar achando que está tudo bem porque não comete pecados graves, porque vai à igreja, porque reza um pouco, mas seu coração está gelado. Não ama de verdade, não se entrega de verdade, não busca santidade de verdade. Apenas sobrevive espiritualmente. E enquanto você vive assim, não cresce, fica estagnado. Anos passam e você continua exatamente no mesmo lugar. Segunda atitude, o adiamento constante. Você sempre vai começar amanhã, sempre vai melhorar depois. Sempre vai se entregar mais quando as circunstâncias estiverem melhores. Você diz: quando eu tiver mais tempo, vou rezar mais. Quando os filhos crescerem, vou me dedicar mais a Deus. Quando eu me aposentar, aí sim vou buscar santidade. Quando eu resolver esse problema, então vou me converter de verdade. E os anos vão passando e você continua adiando. E adivinha? As circunstâncias nunca ficam perfeitas. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um motivo para não ser hoje. E você morre sem nunca ter começado de verdade. São José Maria dizia algo assustador. Quantas almas chegam no céu e descobrem que poderiam ter sido santas, mas desperdiçaram a vida adiando. Poderiam ter feito tanto bem, poderiam ter ajudado tanta gente, poderiam ter glorificado tanto a Deus, mas adiaram e perderam a oportunidade. Não seja essa pessoa, não seja essa alma. O tempo é agora, a decisão é hoje. Não existe amanhã garantido. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se vai ter outra chance. Então, se Deus está te chamando agora, se você está sentindo esse aperto no coração agora, responde agora. Não adia mais. Terceira atitude, o orgulho disfarçado.
E esse é perigoso porque você não reconhece como orgulho. Você acha que não é orgulhoso porque não é arrogante, não se vangloria, não se acha melhor que os outros explicitamente. Mas tem outras formas de orgulho muito mais sutis e muito mais destrutivas. É o orgulho de não pedir ajuda, de achar que você dá conta sozinho, de não aceitar conselhos, de não se submeter a uma direção espiritual. É o orgulho de não aceitar correção. Quando alguém te aponta um defeito, você se defende, justifica, acha que a pessoa está exagerando ou te entendeu mal. É o orgulho de querer fazer as coisas do seu jeito, de não aceitar a vontade de Deus quando ela é diferente da sua, de insistir nos seus planos, mesmo quando Deus está claramente fechando aquela porta. É o orgulho de achar que você sabe melhor, melhor que a igreja, melhor que os santos, melhor que a tradição. Você pega o que te agrada no catolicismo e descarta o que te incomoda. É o orgulho de não se reconhecer pecador, de minimizar suas falhas, de comparar-se com outros que estão pior e achar-se bem, de nunca assumir culpa de verdade. São José Maria dizia que a humildade é a base de toda a vida espiritual. Sem humildade não existe crescimento. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você é orgulhoso, Deus não consegue trabalhar em você. Você está fechado, está endurecido e continua preso nos mesmos defeitos porque não reconhece que os tem. Quarta atitude: a preguiça espiritual. E não estou falando de preguiça física. Estou falando daquela preguiça de fazer esforço espiritual, de lutar contra si mesmo, de buscar as coisas de Deus. Você sabe o que deveria fazer. Sabe que deveria rezar mais, ir mais à missa, ler a Bíblia, estudar a fé, mas não faz? Porque dá trabalho, porque exige esforço, porque é mais fácil ficar no sofá vendo televisão. É mais confortável dormir até tarde do que acordar cedo para rezar. É mais gostoso comer tudo que tem vontade do que fazer pequenos jejuns e mortificações. É mais fácil ceder às tentações do que resistir, e você vai levando a vida no caminho de menor resistência. Sempre fazendo o que é mais fácil, mais confortável, mais agradável, e espiritualmente você não sai do lugar, porque santidade exige esforço, exige luta, exige renúncia. Jesus disse claramente: o reino dos céus é tomado à força, e são os violentos que o conquistam. Não é para os acomodados, não é para os preguiçosos, é para quem luta. São José Maria era radical nesse ponto, não aceitava a preguiça espiritual de forma alguma. Dizia que se você não está crescendo, está regredindo. Não existe ficar parado. Ou você está avançando ou está retrocedendo. E se você não está fazendo esforço, está retrocedendo. Quinta atitude: o apego desordenado às coisas materiais. E olha, São José Maria não era contra ter coisas. Não pregava pobreza miserável. Ele dizia que você pode e deve usar bem os bens materiais. Mas o problema é quando essas coisas escravizam você. Quando você vive para trabalhar e ganhar dinheiro. Quando você está sempre preocupado com ter mais, comprar mais, acumular mais. Quando você não consegue ser generoso porque está preso ao dinheiro. Quando você não consegue confiar na providência de Deus, porque acha que tudo depende do quanto você tem guardado. Quando seu coração está mais apegado às coisas da terra do que às coisas do céu. Jesus foi claríssimo. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se seu tesouro está em coisas materiais, seu coração está ali. Não está em Deus. E você pode estar enganando a si mesmo, achando que ama a Deus, mas na prática suas decisões, suas preocupações, seu tempo, seu dinheiro, tudo mostra que o verdadeiro Deus da sua vida é o dinheiro e as coisas que ele compra. E enquanto você vive assim,
não cresce espiritualmente, porque você está amarrado, está preso, não consegue se entregar totalmente a Deus porque tem medo de perder suas seguranças materiais. São José Maria ensinava o desapego. Não no sentido de não ter nada, mas no sentido de não ser escravo de nada. Usar as coisas sem depender delas. Trabalhar bem, mas confiar em Deus, não no salário. Ter bens, mas estar pronto para largá-los se Deus pedir. E você precisa examinar seu coração honestamente. Você conseguiria perder tudo e continuar em paz? Ou seu mundo desmoronaria? Se a resposta é que desmoronaria, você está apegado demais. E isso está impedindo seu crescimento. Sexta atitude: a falta de caridade nas relações. Você pode rezar muito, ir à missa todos os dias, se confessar toda semana, mas se você não tem caridade com as pessoas ao seu redor, você não está crescendo. São João é claríssimo. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. E caridade não é só não matar ninguém. Caridade é muito mais que isso. É ser paciente com aquela pessoa irritante. É perdoar quem te ofendeu de verdade. É falar bem dos outros ao invés de criticar. É ajudar quem precisa sem esperar retorno. É ser gentil mesmo quando você está cansado. É ouvir de verdade quando alguém precisa desabafar. É corrigir com amor quando necessário. É desejar o bem real do outro, não apenas o que é conveniente para você. E você precisa examinar como você trata as pessoas mais próximas, como você trata a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus colegas de trabalho, porque é fácil ser santo com estranhos por algumas horas. Difícil é ser santo com quem convive com você todos os dias. E se você não está sendo caridoso em casa, no trabalho, no dia a dia, toda a sua espiritualidade é fachada. É teatro, não é real. São José Maria dizia que a caridade começa em casa. Se você não tem caridade com quem Deus colocou ao seu lado, você não tem caridade de verdade. E isso está impedindo totalmente seu crescimento espiritual. Sétima e última atitude: a falta de vida interior. Você vive tão acelerado, tão ocupado, tão distraído, que nunca para estar realmente com Deus. Nunca tem silêncio, nunca tem contemplação, nunca tem oração profunda. Você reza, mas são orações rápidas, mecânicas, vocalizadas, enquanto sua mente está em outros lugares. Você vai à missa, mas está pensando nos problemas, nos compromissos, nas preocupações. Você passa o dia inteiro sem lembrar de Deus uma única vez, sem uma jaculatória, sem um pensamento oferecido a Ele. E mesmo nos momentos que deveriam ser de oração, você está inquieto, ansioso, querendo terminar logo para fazer outras coisas. Você não cultiva a vida interior, não tem intimidade real com Deus, não conhece Ele de verdade, conhece sobre Ele, mas não conhece Ele. E sem vida interior, não existe santidade. Pode ter ativismo religioso, pode ter muitas práticas externas, mas não tem transformação verdadeira, não tem união real com Deus. São José Maria insistia muitíssimo na oração mental diária. Dizia que era absolutamente indispensável, que sem esse tempo de silêncio e contemplação, de conversa íntima com Deus, você não consegue crescer. Porque é ali que Deus trabalha na sua alma, é ali que Ele te transforma, é ali que você o conhece de verdade. Mas você não faz, sempre tem desculpa, sempre tem algo mais urgente, e os anos passam e você continua na superfície. Nunca vai fundo, nunca mergulha de verdade na presença de Deus. E olha, antes de continuar, preciso te pedir algo muito importante. Se você está se reconhecendo nessas atitudes, se está percebendo que uma ou mais delas estão presentes na sua vida e estão te impedindo de crescer, então clica no botão de curtir agora. Porque curtir não é só ajudar o canal,
embora isso seja muito importante para que a gente alcance mais pessoas. Curtir é você reconhecendo: eu preciso mudar isso. É você fazendo um compromisso com você mesmo e com Deus de que não vai mais aceitar essas atitudes na sua vida. É você dizendo sim para o crescimento espiritual e não para a estagnação. Então vai lá, curte agora. E além de curtir, escreve nos comentários qual dessas 7 atitudes você mais identificou em você. Não precisa se expor se não quiser. Pode escrever só a 3ª ou a 5ª ou todas. Mas identifica, porque quando você nomeia o problema, você começa a ter poder sobre ele. E nós vamos rezar por cada pessoa que comentar. Vamos interceder especificamente para que Deus te dê a graça de vencer essas atitudes que estão te prendendo. Agora que você já identificou quais dessas 7 atitudes estão presentes na sua vida, vamos falar sobre como vencer cada uma delas. Porque não adianta só diagnosticar o problema. Precisa ter a cura, precisa ter o caminho para mudar. E São José Maria nos deixou ensinamentos práticos e concretos para vencer cada uma dessas armadilhas. Vencendo a mornidão. Você precisa de uma decisão radical. Precisa parar de fazer o mínimo e começar a buscar o máximo. E isso começa com oração mental diária. Todo dia, sem exceção, pelo menos 15 minutos, só você e Deus. Conversa de verdade, coração aberto. E além disso, frequência maior aos sacramentos. Missa não só no domingo, mas sempre que possível. Confissão não uma vez por ano, mas regularmente. E mortificações pequenas diárias que mantêm você acordado espiritualmente. O fogo da caridade se mantém aceso com lenha constante. Você não pode deixar apagar. Vencendo o adiamento, você precisa começar hoje, agora, não amanhã, não na próxima semana, não ano que vem. Agora. Faz um propósito concreto. Hoje eu vou fazer isso. E faz. E amanhã você faz de novo. E vai construindo dia a dia. Porque santidade não é um projeto grandioso que você vai começar um dia. É decisão diária que você renova toda manhã. São José Maria dizia: não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você recomeçou. Então recomeça. Hoje, vencendo o orgulho, você precisa praticar humildade conscientemente. E humildade se aprende aceitando humilhações. Quando alguém te corrige, ao invés de se defender, agradece. Quando você erra, assume sem justificar. Quando você precisa de ajuda, pede sem vergonha. E, principalmente, busca direção espiritual. Abre sua vida para alguém. Deixa que te orientem. Aceita conselhos mesmo quando doem. E no exame de consciência diário, examina especificamente o orgulho. Onde você foi orgulhoso hoje? Onde você não aceitou ser corrigido? Onde você quis impor sua vontade? E pede perdão e propõe fazer melhor, vencendo a preguiça espiritual. Você precisa criar disciplina. E disciplina se cria com pequenos atos de vontade repetidos. Acordar no horário sem enrolar. Fazer aquela oração mesmo sem vontade. Ir àquela missa mesmo cansado. Fazer aquela mortificação mesmo custando. No começo é difícil. Você está nadando contra a corrente da sua própria preguiça. Mas quanto mais você faz, mais fácil fica. A vontade se fortalece com o exercício. São José Maria comparava com um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E tem uma coisa importante. Peça a graça de Deus. Porque sozinho você não consegue vencer a preguiça. Mas com a graça dele, você consegue tudo. Então, todos os dias, Senhor, me dá forças, me ajuda a vencer minha preguiça. Não me deixa ceder. Vencendo o apego material, você precisa praticar desapego conscientemente. Faz esmolas regulares, dá dinheiro, dá tempo, dá coisas. E não só o que sobra, mas também o que dói dar. E examina tuas decisões. Você está decidindo pelo dinheiro ou por Deus? Quando essas duas coisas conflitam, qual você escolhe?
E pratica pobreza voluntária em pequenas coisas. Não compra tudo que tem vontade. Não troca de celular só porque saiu modelo novo. Vive com simplicidade e principalmente confia na providência de Deus. Crê de verdade que Ele cuida de ti, que não precisa se agarrar às coisas materiais porque teu Pai Celeste sabe do que você precisa. Vencendo a falta de caridade, você precisa ver Cristo em cada pessoa, especialmente nas pessoas difíceis. Aquela pessoa que te irrita não é apenas uma pessoa chata, é Cristo te testando, te dando oportunidade de amá-lo ali. E pratica caridade concreta todos os dias. Faz pelo menos um ato de caridade por dia. Pode ser pequeno, um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento, uma ajuda não pedida, um perdão verdadeiro. E examina diariamente. Como tratei as pessoas hoje? Fui paciente? Fui gentil? Fui caridoso? Onde falhei? E pede perdão e recomeça. Vencendo a falta de vida interior, você precisa criar espaços de silêncio. Desliga o celular. Desliga a televisão, fica em silêncio alguns minutos por dia e usa esse silêncio para estar com Deus, não para pensar nos problemas, para estar com Ele. E faz oração mental todos os dias religiosamente. Não é negociável, é prioridade absoluta. E ao longo do dia, jaculatórias frequentes. Jesus, eu te amo. Maria, intercede por mim. Senhor, eu confio em ti. Pequenas orações que mantêm teu coração ligado ao céu enquanto tuas mãos trabalham na terra. E gradualmente você vai desenvolvendo essa consciência constante da presença de Deus. Vai vivendo tudo na presença dele. E isso muda tudo. Agora olha uma coisa muito importante. Você não vai vencer todas essas atitudes de uma vez. Não vai acordar amanhã perfeito, sem mornidão, sem preguiça, sem orgulho. É processo, é luta diária, é crescimento gradual. Então, não se desanima quando você falhar, porque você vai falhar, muitas vezes. Mas cada vez que você falha e recomeça, você fica um pouco mais forte. Cada vez que você cai e levanta, você aprende um pouco mais. E com o tempo, com a graça de Deus, com seu esforço constante, você vai vencendo, vai crescendo, vai se transformando. E um dia você olha para trás e percebe, eu não sou mais aquela pessoa. Eu cresci, eu mudei. E aquelas atitudes que me prendiam não têm mais tanto poder sobre mim. São José Maria dizia algo lindo. Santidade não é não ter defeitos. Santidade é lutar sempre contra os defeitos. É não se conformar com eles. É não se desculpar por causa deles. É perseverar na luta até o último dia da vida. E sabe de uma coisa? Deus não está esperando você ficar perfeito para te amar. Ele te ama agora, com todos esses defeitos, com todas essas atitudes que estão te impedindo de crescer. Mas porque te ama, Ele não quer te deixar assim. Ele quer te transformar, quer te libertar, quer que você seja tudo o que Ele criou você para ser. E Ele vai te ajudar, vai te dar as graças necessárias, vai te sustentar quando você estiver fraco, vai te levantar quando você cair. Só não desiste, não desanima, não aceita ficar parado. Continua lutando, continua buscando, continua crescendo. E agora, chegando ao final, quero te fazer um convite decisivo. Você identificou pelo menos uma dessas 7 atitudes na sua vida. Talvez tenha identificado várias, e agora você sabe o que precisa fazer para vencer cada uma delas. Então, não deixa isso só no conhecimento, não deixa só na emoção do momento, transforma em ação. Escolhe uma dessas atitudes, a que você mais identificou em você, e decide que a partir de hoje você vai lutar conscientemente contra ela. Todos os dias você vai examinar como foi minha luta contra isso hoje, onde venci, onde cedi, e vai perseverar nessa luta até vencer. E escreve nos comentários agora, eu vou lutar contra a mornidão, ou contra a preguiça, ou contra o orgulho, ou contra qualquer uma delas que mais te prende. Declara publicamente. Compromete-se diante de Deus e dessa comunidade,
porque quando você faz isso, você tem muito mais força para perseverar. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque a gente vai continuar trazendo conteúdo que vai te ajudar nessa luta, que vai te fortalecer, que vai te lembrar de não desistir. E se você quer nos ajudar a continuar levando esses ensinamentos de São José Maria para mais pessoas que estão presas nessas mesmas atitudes, deixa um super chat ou um valeu demais. Sua contribuição faz diferença real na vida de muita gente. Deus te abençoe muito. Que o Espírito Santo te dê a graça de vencer todas essas atitudes que estão impedindo o teu crescimento. Que Maria Santíssima te proteja nessa batalha espiritual. E que São José Maria interceda por ti, te ensinando a lutar sempre, a nunca desistir, a perseverar até o fim. Lembra sempre, identificar o problema é o primeiro passo. Mas só identificar não resolve nada. Precisa lutar, precisa agir, precisa mudar. Então não perde mais tempo. Começa hoje, agora, e cresce. Porque Deus te criou para muito mais do que essa vida espiritual medíocre e estagnada. Ele te criou para a santidade. E essas 7 atitudes não vão mais te impedir, porque você vai vencê-las, uma por uma. Com a graça de Deus e com teu esforço diário. Até o próximo vídeo. Fique em paz, fique com Deus e lute sempre.